aqui, metanoia para noia. Por que Deus escolheu esse tema para falar com você? Porque nessa palavra, no tema dessa palavra, tem muita riqueza de informação. Se nós formos ler aqui, temos 4 palavras formando um tema de mudança na tua vida. Então, preste atenção aqui para você entender bem. Tenho a sua atenção, sim ou não? Sim. Vamos aqui, ó. Meta de noia. Amém? Tem noia aqui? Amém. Tem ou não tem? Amém. Aleluia. Para noia. Se você observar bem, a junção dessas palavras em formato de uma cruz, que a cruz foi o objeto da nossa transformação por meio da entrega de Cristo, foi na cruz que nós fomos remidos, salvos, escolhidos, reconciliados ao Pai. Nós vemos aqui na formação dessa frase, deste tema, nós temos aqui a junção também de 2 palavras. Ignora esse D aqui do meio. Então você vai ver metanoia e paranoia. Eu quero explicar para você hoje, queridos, de uma maneira mais detalhada, o que Deus quer fazer na tua vida, usando esse tema que tem causado polêmica, que tem causado controvérsias, mas que acima de tudo está trazendo transformação em nós, amém? Primeiro, eu quero explicar para você o que significa o tema, meta de noia para noia. Fala assim comigo, o filho gera filhos. Fala assim, o Filho de Deus me faz filho também. Amém? Então você vai compreender, querido, se escandalize quem quiser, mas você hoje vai sair daqui entendido que Jesus sempre foi o maior dos noias que nós já conhecemos. E quem não conhece Jesus vai conhecer esse lado dele hoje. Fala assim, Jesus sempre foi um noia. Aí você fala assim, meu Deus, pastor, que loucura. Meu irmão, é loucura mesmo. A palavra de Deus ofende a mente para revelar o teu coração. Se a tua mente não for ofendida, ela vai continuar sempre a mesma. E o Pai quer fazer transformação em você. E Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sãs. Ele usa as coisas que não são para edificar e para construir as que são. Amém? E a tua mente está sendo construída. Diga aleluia. Então, nessa junção de 2 palavras que deu metanoia e paranoia, eu quero explicar alguns temas separados para que você entenda melhor. Aqui nós temos meta de noia. Meta, projeta aí por favor, Rodrigo. Olha só o que significa meta. Meta é aquilo que se pretende alcançar, objetivo, finalidade, amém? A nossa vida, ela é dividida por etapas, e essas etapas são focadas na nossa mente por metas. Uma pessoa que estabelece metas na vida é uma pessoa que constantemente está lutando e vivendo algo novo. Uma pessoa que não consegue estabelecer uma meta, queridos, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que vive rodando em círculos, é uma pessoa que não consegue avançar. Então a tua vida precisa ter metas, diga amém. Em todas as áreas. O teu casamento tem que ter a meta de transformação, de mudança, de intimidade. O teu trabalho, a tua vida profissional tem que ter metas de crescimento. O teu relacionamento com os pais, com os filhos, tem que ter metas. Em tudo, queridos. O teu devocional com Jesus tem que ter a meta da intimidade mais profunda a cada dia. Então, quando se estabelece uma meta, você se estabelece um alvo, um objetivo, uma finalidade. Você estabelece um lugar que você quer alcançar. Amém? Fala assim comigo, meta alcançada não é mais meta. Quando você alcança uma meta na tua vida, você venceu aquela parte. Só que você não pode ficar parado. Porque quando você alcança uma meta, você alcança ferramentas para partir para um novo horizonte, amém? E tudo isso hoje o Espírito Santo quer direcionar para a tua vida com Cristo. É claro que você vai usar esse entendimento hoje, que você vai receber hoje, para várias áreas da tua vida. Qualquer área que você aplicar a palavra que Deus está trazendo hoje aqui, vai haver transformação. Quem quer isso, diga amém. Amém.
Depois de meta, nós temos aqui também noia. Eu quero definir para você o que é noia, para você parar com essa noia na tua vida aí. Essa noia de que noia é coisa ruim. Amém? Noia define mente. A palavra noia significa mente. Significa razão. Razão que é o fruto do raciocínio. Não é aquela razão, eu estou certo, você está errada, não. Razão, racional, você é um ser racional, diga aleluia. Noia aponta para entendimento, compreensão, diga amém, quem entendeu? Então você é um noia, amém? Porque a palavra noia quer dizer mente, quer dizer entendimento, compreensão. Não é nada disso daquilo que você estava pensando antes, diga aleluia. A palavra metanoia, que é a junção de mente com noia, de meta com noia, perdão, ela significa mudança, transformação de caráter ou na maneira de pensar. Mudança que resulta ou é motivada por algum tipo de arrependimento. Então, metanoia, queridos, é aquilo que você consegue quando é motivado através de um arrependimento. Então, metanoia quer dizer transformação da forma de pensar, transformação do rumo, transformação da tua maneira de viver. Quer dizer, Deus quer operar em você uma metanoia, quer mudar, quer direcionar a tua vida para que você viva conectado a Ele. E quem vive conectado ao Pai, queridos, vive na condição de filho. E o mínimo que acontece com ele aqui nessa terra é viver o melhor deste mundo. Se você está começando a entender, diga aleluia. Aleluia. Outra palavra que eu também quero definir para você essa noite. Eu estou correndo um pouco porque realmente é um tema um pouco complexo e eu quero que você entenda, mas não se preocupe, você vai ser alimentado com essa palavra também essa semana nas células, amém? Eu quero definir para você também paranoia. Paranoia significa estar perto de alguém, juntos, íntimos, mas também significa lutar contra, guerrear contra, aversão. Então o tema da palavra de hoje é um jogo com palavras para fazer a tua mente se mover, para fazer a tua mente se abrir. Mente fechada, meu irmão, não serve para nada. Mente fechada é como uma pedra lançada na água, ela só afunda. Mas a mente aberta é como um paraquedas, está em queda livre, abriu, faz você pousar em qualquer lugar em segurança. Então a tua mente precisa estar aberta, amém? Então, resumindo, metanoia, transformação da forma de pensar através do arrependimento. Isso quer dizer mudar o rumo da tua vida. Alguém aí precisa mudar alguma área da vida? Sim ou não? Eu sou o primeiro, hein? Tem áreas da minha vida que só Jesus. Então eu preciso viver essa metanoia. E metanoia, queridos, é uma ferramenta constante. É algo que Deus opera todos os momentos da nossa vida. Toda vez que você entrar, toda vez que você tocar em Jesus, se você permitir, você vai passar por um processo de metanoia. Amém? Paranoia quer dizer resistência à transformação de vida. É a incapacidade de gerar arrependimento. Explicando mais uma vez em outras palavras, metanoia é conversão à vida eterna em Jesus Cristo e a seus princípios. Fala assim, metanoia é a minha conversão à vida eterna em Jesus Cristo e aos seus princípios. E paranoia, queridos, é aversão à vida eterna em Cristo e a seus princípios. O que Deus quer fazer hoje, queridos? Mudar a tua forma de pensar. Porque se você não mudar a forma de pensar, você não adianta você querer mudar o teu agir. Tem muitas pessoas que reconhecem que estão passando necessidade, dificuldades, que estão presas a vícios, a situações
que necessitam de mudanças. As pessoas reconhecem e lutam de todas as maneiras para que haja uma transformação. Você quer acertar, quer ajustar várias situações, várias áreas da tua vida, e não consegue. Por quê? Porque você, embora esteja fazendo de maneira diferente, dentro de você continua um cativeiro. Não adianta fazer de maneira diferente se você continua pensando da mesma forma. Escravo, querido, ele não consegue liberdade lá fora se não for livre aqui dentro. Você precisa libertar primeiro a tua mente, porque ninguém consegue segurar aquele que está livre em Cristo Jesus. Diga aleluia. Então, como eu disse, semana passada nós falamos sobre sangrar até tocar em Jesus. Nós usamos a palavra da mulher do fluxo de sangue, que mesmo sangrando, lutou, rompeu contra todas as barreiras, contra todas as resistências que havia em seu caminho, para tocar em Jesus. Aquela mulher tocou em Cristo de uma forma diferente, ela agiu diferente, mas primeiro ela mudou a sua mente, porque não adiantaria de nada, queridos, ela tocar em Jesus, mesmo de uma forma diferente, para receber um poder extraordinário, um poder inédito do que havia sido liberado do próprio Jesus, se ela continuasse com a mente de uma mulher hemorrágica. Quando ela tocou em Jesus, ela se esforçando, ela venceu as suas limitações, ela venceu uma luta contra ela mesma. Quando ela tocou, Jesus fala: de mim saiu poder. Aquela mulher teve esse entendimento, e ela saiu dali transformada. Ela começou a tocar em Jesus pelo que ela vivia. E a Bíblia fala que ela era uma mulher hemorrágica, uma mulher que despendeu, gastou tudo o que possuía para tratar uma doença. Ela vendeu, ela deu, ela entregou tudo o que tinha por causa da experiência que ela vivia. Era ou não era uma nóia? Nóia gasta tudo o que tem, filho. Nóia detona tudo o que tem, só para continuar vivendo aquela experiência ou mudar alguma coisa. Ela entrou diante de Jesus para tocá-lo como uma nóia que estava caminhando para a morte, mas ela saiu como filha, porque Jesus se dirige a ela e diz: filha, a tua fé a salvou, vá em paz. Quer dizer, ela entrou como uma nóia lascada que estava indo para a morte, mas saiu como uma nóia cheia de vida, porque saiu ali com o seu nome transformado, cheia do poder, com o seu entendimento mudado. Ela saiu já na condição de filha, amém? E por que nóia é uma palavra que causa polêmica? Principalmente quando esse tema é tratado dentro da igreja, quando, por exemplo, um pastor sobe ao púlpito e tenta passar para os discípulos que ele é um nóia. A gente se assusta. Essa semana, muitas das pessoas comentaram comigo a esse respeito, porque nóia é uma palavra que foi depreciada, que perdeu o seu valor por se conectar, por estar ligada a uma pessoa viciada, uma pessoa drogada. E uma pessoa drogada, uma pessoa viciada, por exemplo, ela é uma pessoa que caminha para a morte. Uma pessoa que todos os dias não mede esforços para consumir um produto que vai levá-lo a um triste destino. Então, nóia só foi uma palavra que teve o seu valor diminuído, porque está associada a uma pessoa com uma paixão mal direcionada. Mas, na verdade, queridos, nóia não é uma palavra ruim. Nóia é uma palavra que define uma pessoa com uma mente voltada para algo, na qual ela não consegue se afastar. Ela não consegue ficar sem, ela não consegue viver sem tal coisa. Quem entende isso, diga aleluia. Aleluia. É por isso que eu afirmei que Jesus era nóia. Na verdade, eu acho que Jesus é nóia até hoje. Jesus, ele era um nóia totalmente dependente, totalmente, sabe, conectado, totalmente entregue à presença do Pai. Nós vemos na palavra, nas escrituras, que mesmo na condição humana, quando esteve aqui, Jesus não perdia a conexão do Pai. Pode ler na tua Bíblia aí, que todos os momentos você vai ver Jesus se isolando dos homens, para ir para um lugar
orar, se conectar ao Pai. Quem já viu isso aí, diga amém. Então Jesus era dependente. E nenhum desses momentos, queridos, que é um momento marcante da vida de Jesus e da nossa, nós vemos Jesus lá no Getsemane, no lugar da prensa do azeite, da prensa da azeitona, chorando, desesperado, agonizando, orando ao Pai. Eu acredito, queridos, isso aqui é uma opinião pessoal minha. Naquele momento ali, Jesus estava tendo a sua primeira crise de abstinência. Jesus estava tendo uma crise de abstinência antecipada do que ele iria viver nos próximos momentos da sua vida. Ele orava ao Pai e falava assim: Pai, dá para passar de mim esse cálice sem que eu não beba? A Bíblia fala que ele transpirava sangue. E nós já sabemos que a pessoa só transpira sangue quando o seu sistema nervoso entra em colapso. Entra em um estado tão profundo de medo, de agonia, de dependência, de abstinência, que ele ficou ali totalmente consumido. Ele não estava conectado ao Pai, mas sabia que por 3 dias ele teria que ficar longe do Pai. Então Jesus falou: peraí, 3 dias eu vou ficar longe de você, papai? Não, papai, dá para passar esse cálice, vamos escolher outro, vamos botar Pedro. Pedro está tão acostumado a viver longe de você mesmo, que ele nem vai sentir falta. Daí o pai falou para Jesus: filho, Pedro não, tem que ser você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não é outro, não pode ser outro. Aponta para ele e fala assim: é você. Fala assim: tem que ser você. Amém? Então o que aconteceu ali? Por que Jesus fez essa oração? Querido, Jesus ficou a eternidade inteira conectado ao Pai. Nós sabemos, nós falamos muito de eternidade futura, mas nós muitas vezes deixamos de levar em consideração a eternidade passada. Jesus era tão nóia, tão conectado, tinha uma mente tão junta à mente do Pai, que ele comparou: peraí, eu estou a eternidade conectado ao meu Pai, e eu vou ter que passar 3 dias nos braços da morte. Meu Deus, 3 dias para mim vai ser mais do que a eternidade. Era ou não era nóia? Quem está entendendo? Meu irmão, 3 dias, para quem já passou a eternidade conectada no Pai, na presença, na essência, uma pessoa pode se tornar a eternidade. Foi por isso que Jesus disse: Pai, dá para passar de mim esse cálice? Isso aqui, querido, Jesus estava vivendo uma paranoia pessoal. Ele estava guerreando contra a vontade do Pai dentro dele mesmo. Mas quando o Pai falou: não, filho, tem que ser você, ele rapidamente abriu mão da sua paranoia e disse: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Se é para ir para a cruz, se é para ficar 3 dias longe da tua glória, da tua presença, longe de ti, por causa da igreja, por causa dos filhos que irão nascer, eu estou decidido a pagar esse preço. Vou passar 3 dias em abstinência, mas eu vou vencer. Diga aleluia. Olha só o que aconteceu aqui, Mateus 27:46, para você entender melhor. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Lá no Getsemane, Jesus estava prevendo este momento aqui da cruz. Jesus estava lutando contra o seu vício. Aqui foi o auge da sua crise de abstinência na glória do Pai. Por quê? Porque ele percebeu que o Pai havia se afastado dele. Jesus percebeu que naquele momento, tudo o que ele mais temia acabara de acontecer. Tudo o que ele não queria era ficar longe da glória do Pai. E naquele momento, ao meio-dia, mesmo estando pregado na cruz ali, ele percebeu, ele viu a ausência do Pai. E como ele percebeu? Vamos ver aqui no versículo anterior ao que acabamos de ler, Mateus 27:45. Olha aí: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. As trevas, queridos, denunciam a ausência da luz do Pai.
O pai havia se ausentado, por quê? Porque ele precisava deixar o filho passar por aquele momento. Jesus só está sentado no trono de glória, está exaltado pelo Pai, tem o nome acima de todo nome, inclusive da própria morte. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, só porque ele venceu a sua batalha, ele cumpriu a sua missão, ele deu a vida pela sua causa, ele só foi recompensado porque ele lutou. E o Pai deixou ele só para que ele vencesse aquela batalha. O Pai, queridos, algumas vezes vai permanecer que você esteja num ambiente de trevas, porque no meio das trevas você precisa vencer, para dar lugar à luz do Pai na tua vida. Tem batalha que o Pai não pode lutar contigo, você precisa decidir, você precisa vencer, você precisa mudar a tua paixão que está descontrolada, que está mal direcionada, e colocá-la no rumo certo, que é o rumo da glória do Senhor Jesus. Se você entende, diga amém. Jesus, diferentemente do que muitos imaginam quando leem essa passagem, que no jardim do Getsemane, em que ele pede para o Pai passar dele o cálice, muitas pessoas enganosamente dizem: Jesus estava com medo do que ele ia sofrer na cruz, Jesus estava com medo dos bofetes que ele ia levar, dos soldados, de algumas pessoas que iriam agredi-los. Jesus estava com medo da surra, do flagelo dos soldados romanos. Jesus com certeza estava com medo daqueles cravos que iriam atravessar-lhe os nervos dos braços, dos pés. Jesus estava mesmo com medo de carregar aquela cruz pesada na via dolorosa. Muitas pessoas, queridos, estão em uma paranoia, em uma aversão mental com a metanoia que Jesus está propondo. Jesus não, em nenhum momento da sua vida, teve medo do que a sua carne iria sofrer, de que a perseguição que ele havia de passar. Jesus, pelo contrário, ele só estava com a sua mente voltada para o Pai. Tudo o que Jesus temeu foi ausentar-se do Pai, mesmo que fosse por alguns segundos. Porque quem está conectado ao Pai pela eternidade, meu irmão, não negocia um segundo sequer de ausência. Ele luta para permanecer no Pai, para que o Pai permaneça nele. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. A mente de Jesus não sabia o que fazer sem o Pai, mesmo sendo Deus. Era um ambiente novo. Ele vai estar no braço da morte, mas por que o Pai não poderia estar com ele na morte? Porque o Pai é vida, meu irmão. O Pai não estaria na morte, nem mesmo com Jesus. Jesus precisava passar por aquela batalha sozinho. E no fundo, queridos, nós somos bem parecidos com Jesus. Afinal de contas, quando nós fomos criados, nós fomos projetados para se parecer, para ser exatamente como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito Santo. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, amém? Amém. Então todos nós somos viciados em algo. Você é viciado em algo, amém? Fala assim: pastor, eu acho que não, eu não tenho vício nenhum. Eu acredito que tem sim, queridos. Todos nós temos algum tipo de vício. Nós estamos viciados em tantas coisas, que a nossa mente se distrai. E essa conexão, essa distração com as coisas do mundo, impede a nossa mente de desconectar o Pai. Quer ver um exemplo? O teu celular está viciado ou não? E se eu, antes de começar o culto, falar assim: desliga teu celular e põe ele no altar aqui, no final do culto você pode vir aqui e vai pegar. Sabe o que a maioria vai falar? Não, eu não vou desligar, eu não vou pôr meu celular no altar, eu vou desligar ele e deixar no meu bolso. Você já parou para pensar que o celular hoje te aprisiona? Não a maioria, 99% só. Tem um que se salva? Não, esse aí ainda não aderiu à tecnologia, é avesso. Ainda mais o pessoal mais de idade, não conseguiu se adaptar à tecnologia. Eu não sei mandar um zap, eu não sei entrar nas redes sociais, eu não sei baixar um aplicativo para usar o smartphone. Então esse aí, por causa da ignorância,
está salvo desse vício. Quem entende, diga amém. Olha para a pessoa que está do lado dele aí, do teu lado, e fala assim: seu nóia, viu como você tem vício? Tem ou não tem? Continua ou paro? Eu vou passar rapidamente, que isso aqui não é o caso. Mas a palavra nóia define bem mesmo a pessoa que é viciada em drogas. É ou não é? Antes de conhecer, de ter esse entendimento que você está recebendo hoje aqui, nóia para você era aquela pessoa que não tinha futuro, que estava condenado a morrer na droga, é ou não é? Até você entender que Deus quer usar você para direcionar a vida de muitas pessoas. Então o nóia, queridos, não é só aquela pessoa viciada em drogas. Tem outros vícios também. Tem a bebida, tem o sexo, tem a vaidade, as vaidades deste mundo, coisa que nos envolve e nos vicia. No ato da nossa criação, quando o Pai nos gerou, Ele já nos fez viciado. Só que Jesus não nos fez viciado em droga, em sexo, não fez a gente viciado em bebida, em coisas banais, em coisas supérfluas. Jesus não nos fez viciadas em veneno. Jesus não nos fez viciado em distância dEle. Jesus fez questão de nos fazer viciado por algo que tem nele, que pertence a Ele, que nos conecta diretamente a Ele. Diga aleluia. Aleluia. Posso provar para você na palavra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha só, como tem tudo a ver contigo. Até na paranoia. Você é um nóia que está curtindo uma paranoia, mas isso vai mudar hoje na tua vida, diga amém. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Eternidade é tempo, queridos. E Deus fez apropriado para você. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas olha aqui, ó. Mas mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está vendo como tua mente está viciada na aversão, na paranoia? Está vendo como você ainda não compreendeu o que é a eternidade em Jesus? Paranoia, meu irmão, é aversão, é você lutar contra a tua alma conectada ao Espírito Santo, para a glória do Pai. As pessoas, por não compreender isso aqui, elas vivem um anseio, elas vivem a paranoia para a morte. No tempo apropriado, a eternidade é passado, presente e futuro. A mente humana é incapaz de compreender a eternidade, porque a mente humana começa a ficar na paranoia de fazer conta. E é por isso, pelo fato de estar longe do Pai, a gente não consegue compreender algo, que Deus é atemporal, quer dizer, Deus é além do nosso entendimento no quesito de tempo. Nós somos incapazes de entender que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo que Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele te conhece no passado, Ele te conhece agora, e Ele te conhece no futuro, em nenhum momento Ele te deixou só, em nenhum momento Ele te deixa só, diga amém. Por quê? Porque Ele colocou uma sementinha dEle dentro de você, um anseio pela eternidade. Ele plantou algo dEle mesmo dentro de você. E o que eu devo fazer, pastor? Você precisa conhecer o Pai, para esse vício nos fazer mergulhar na verdade. A Bíblia não fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? A nossa mente, queridos, ela está noiada de tanto lixo, tantas coisas desse mundo, que não sobra tempo para ouvir e acreditar na verdade. A tua mente está tão possuída por coisas deste tempo, ou lixo do passado, que você fecha o teu entendimento para a palavra de Deus. É por isso que você não é capaz de entender a questão e o anseio que Ele colocou em você para a eternidade. A gente acaba lutando para viver longe de Jesus. Fala assim, misericórdia. Quando a gente fala aqui ser nóia, a gente não está falando para você se tornar
um fanático ou um religioso. Pelo contrário, queridos, você precisa aceitar a paternidade que Deus colocou em você. Deus te fez filho, e o filho entende o anseio do pai em permanecer com ele na eternidade. O religioso, meu irmão, vive por ritual. Ele condena nas pessoas o pecado que ele comete. Ele julga as pessoas, ele se sente acima de todos, ele vai contra a palavra, ele vive uma paranoia. E o que é paranoia? É guerra contra a metanoia. Paranoia é guerra contra a conversão a Cristo, que é a vida eterna, e os seus princípios, amém? O fanático religioso, ele começa a condenar as pessoas pelas atitudes. Mas a pessoa que vive metanoia, ela entende que ser filho é muito além do que o que está vendo agora, é muito além das circunstâncias. Sabe o que nós somos na verdade? Sabe o que você é? Sabe o que eu sou? E é isso que Deus quer mudar essa noite? Nós somos viciados no pecado. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, você ainda está com cara de nóia, viciado no pecado. Mas hoje Jesus vai mudar. Fala assim, eu profetizo em sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Nós somos viciados no pecado, meu irmão. É verdade, pastor, você está acusando? Não, eu já falei, se existe título dessa igreja, o meu é do maior e dos mais miseráveis dos pecadores. Eu sou o pior que tem aqui. É verdade, pastor? Sim, o Espírito Santo sabe que eu peco. Sabe que muitas vezes as nossas ações, atitudes, nos levam a viver essa paranoia, que é querer viver longe de Jesus, meu irmão. Então a gente não pode se achar melhor que ninguém, quando a Bíblia fala para você olhar para o teu irmão e considerá-lo melhor que você, maior que você. Pastor, eu estou considerando, olha, aquele ali é maior do que eu, olha só os pecados deles. O meu pecado perto dele não existe nem tamanho, não dá nem para comparar. Meu irmão, não é dessa forma não, queridos. Quando você ouve o teu pastor falar que é o mais miserável dos pecadores, isso não é para te dar direito de cair para o mundo e fazer coisa errada não. É para você ter um entendimento que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória do Pai. O pecado nos afastou de Jesus, o pecado nos afastou do Pai. É por isso que a nossa mente viciou nas coisas do mundo. O que Deus quer fazer com você, meu irmão, é te livrar da morte. O que o Pai quer fazer com você é te encher com o seu Espírito Santo. Ele quer fazer você ter uma experiência com Ele. Ele quer viciar a tua mente como a de Jesus. Ele quer fazer você um nóia pela glória do Pai, pela presença para a eternidade. E se você se viciar na presença do Pai, meu irmão, o pecado não vai te dominar. Porque você não vai querer mais viver no pecado, porque o pecado vai te matar. Fala misericórdia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é o nosso vício, e a morte a nossa paranoia. Está vendo como você é um nóia, que está mergulhado na morte? Você vive na paranoia, naquele êxtase das trevas, da escuridão, e precisa ser libertado. E a nossa libertação, querido, é mergulhar na verdade. A nossa libertação está no caminho e na vida, através do arrependimento, pela pessoa de Jesus Cristo. E qual que é a nossa meta? Qual que é a meta do nóia para o nóia? É viver a eternidade na presença do Pai junto com Jesus. É por isso, queridos, que nós estabelecemos metas de filho para filho, de nóia para nóia. A gente precisa se tornar viciados no Pai. Como é que eu me vicio no Pai? Através da palavra. Porque é através da palavra, através das Escrituras, que eu entendo quem eu sou.
Porque quanto mais eu me aproximo do Pai, mais de mim mesmo eu conheço. E quando eu conheço quem sou, o que eu represento para o Pai, eu mergulho na experiência com Ele, então eu decido tocá-lo, e não importa se eu estou sangrando, não importa se eu tenho resistência, não importa o que vão falar de mim, como aquela mulher que padeceu por 12 anos, numa hemorragia que estava lhe esvaindo toda a vida, ela se esforçou, ela já tinha perdido tudo, falou, mas ainda me sobra um fôlego de vida, e eu vou usar tudo que ainda me resta para tocar em Jesus, eu vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, para ter uma experiência com Jesus. E diga-se de passagem, o esforço daquela mulher valeu a pena, queridos. Ela antes era viciada em verter vida, em perder o seu sangue, em dar tudo o que tinha para morrer, porque foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que ela gastou tudo o que possuía, com médicos e com procedimentos para obter cura, mas não adiantou nada. O nóia, viciado na droga, na depressão, no sexo, no remédio, no trabalho, são pessoas sedentas por algo, e o que precisa acontecer na vida dessas pessoas é direcionar a paixão para o lugar certo. Um nóia viciado em drogas não é uma pessoa condenada à morte, não é uma pessoa sem futuro, não é uma pessoa perdida. É uma pessoa que está com a paixão mal direcionada. E o que Jesus faz, quando essa pessoa decide lançar-se aos seus pés e tocá-lo, ele faz exatamente isso, ele libera poder para transformar sua mente. Porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morte. O mundo exige o nosso fim. Como assim, pastor? Você já reparou que essa frase, ela não tem nenhum segredo? Todos nós sabemos que o pecado é o que nos conecta ao mundo, e o mundo exige o nosso fim. E sabe o que nós estamos fazendo? Quando somos viciados no pecado, nós estamos pagando um alto preço para morrer. Você já parou para pensar? Que muitas pessoas não querem se sujeitar a Jesus, que não aceitam o Evangelho, até falam, eu quero sim, o caminho, a verdade e a vida. Mas quando a verdade é exposta a ele, ele fala, bom, a verdade não é tudo isso aí, não é bem assim, eu penso assado. Não, mas o caminho é Jesus, o caminho é... Não, peraí, todos os caminhos levam a Deus. Aí começa a colocar um pouquinho de si. Ele quer a vida, mas rejeita a verdade e rejeita o caminho. Querido, com Jesus é o seguinte, é pacote fechado, é verdade, é caminho para alcançar a vida. Não dá para negociar. A pessoa está pagando o mais alto preço para morrer. A pessoa já deu tudo o que tinha, o que não tinha. Qual é a coisa que o nóia destrói primeiro no ambiente? O nóia que está com a paixão mal direcionada, o nóia da droga, por exemplo. Qual é a coisa que ele primeiro destrói? A sua família, é ou não é? Eu não profetizo isso para ninguém, queridos, mas isso não é uma realidade desconhecida de nós. Como pastor, eu já tratei muitas pessoas e continuamos tratando pessoas, famílias que têm problemas com drogas. A pior coisa que pode acontecer dentro do ambiente de família, meu irmão, é um viciado roubando as coisas de casa, causando caos todos os dias dentro da casa. Eu já ouvi histórias que a mãe e o pai expulsaram o filho de casa, porque não aguentavam mais. Olha, é melhor ele viver no mundo, a gente abre mão dele porque não tem mais jeito. A pessoa já está pagando o preço mais alto que tem para morrer. Isso não é só o drogado, não. É aquela pessoa viciada em pecado, que está numa paranoia, porque paranoia é uma viagem na mente, num caminho sem volta. Fala assim comigo, paranoia é uma viagem na mente, num caminho sem volta. Meu irmão, se morrer já era. Se morrer já era. E qual que é o salário do pecado? Qual é o preço que o pecado exige? É a tua morte. Mas olha em contrapartida o que Jesus nos oferece. Quando nós permitimos
que aconteça uma metanoia em nós, mas o dom gratuito do Pai é a vida eterna. Queridos, o dom gratuito do Pai quer dizer, é do Pai para filho, é a vida eterna em Cristo Jesus. O Pai colocou dentro de nós um anseio pela eternidade, e por não compreender a vontade dEle, nós rejeitamos. Por que nós rejeitamos? Porque nós estamos buscando num ambiente raso. Noia, que está pagando o preço para morrer, ele está apenas com a sua paixão mal direcionada. Mas depois que ele se conecta a Cristo, depois que ele tem a primeira viagem nas asas do Espírito Santo, depois que ele toca em Jesus e recebe poder, meu irmão, ele vai buscar a vida eterna. Ele vai sair da paranoia, que é a autodestruição. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Jesus fala a respeito disso na parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, Jesus fala que o coração do homem é mal intencionado, é cheio de peçonha, é cheio de egoísmo, é cheio de vícios nas coisas mundanas. Por isso que ouve e não muda. Você sabia que Deus já se arrependeu de ter feito o homem? Quem sabia disso? Lá em Gênesis capítulo 6 fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Por causa do mal do seu coração, por causa do desejo da peçonha que está na sua alma. Para quem não sabe, peçonha é veneno. Uma pessoa cheia de peçonha na alma, querida, as suas palavras são dardos inflamados que são altamente letais. Uma pessoa cheia de veneno na alma, cheia de egoísmo, cheia de doenças, cheia de vícios pelas coisas desse mundo, são as pessoas que mais pagam o preço para morrer. Ela paga para sofrer uma eutanásia. Ela paga para alguém apagar o seu sopro de vida. Isso aí é suicídio puro, fala misericórdia. É por isso que Jesus diz que o nosso coração, meu irmão, ele é enganoso, ele é cheio de coisas ruins, e é isso que nos impede de mergulhar na metanoia de uma vez por toda. Entende uma coisa, hoje Deus te trouxe aqui para te tirar dessa paranoia, fala amém. Amém. Fala assim, eu preciso sair dessa paranoia que eu estou vivendo. Diga aleluia. Por que você precisa sair dessa paranoia? Para ficar perdido? Não, meu irmão. Para entrar de uma vez por toda no objetivo de metanoia. Metanoia é a mudança de mente, é a transformação da vida, é a mudança do rumo, através do teu arrependimento. E isso é possível através de Jesus, amém? Quando a pessoa continua na paranoia, ela ouve e não entende. Ela ouve e duvida. Quer ver uma prova disso? Você sai do culto, e se alguém te perguntar o que é que o pastor pregou hoje, você fala, ele falou lá sobre aquele assunto, você fica perdido. Você está aqui agora olhando para mim, você está aqui agora ouvindo a palavra, amém ou não amém? Amém. Nós não estamos aqui num culto de corpo presente, fala aleluia. Nós estamos aqui num culto com o corpo de Cristo reunido na presença do Pai. Se você concorda, diga amém. Amém. Então a tua mente, meu irmão, não pode continuar na paranoia. Você vai sair daqui decidido a mudar áreas da tua vida através da palavra de Deus. Você tem que ser livre dessa paranoia, diga amém. Amém. Olha só, vamos ler aqui, Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, fala assim, me achou. Achou ou não? Achou. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este
é o que foi semeado na beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, a beira do caminho é aquele coração raso, aquele coração que está no culto, mas está pensando na pizza que vai comer daqui a pouco. É aquele que está pensando que vai acordar amanhã às 5 horas da manhã e o pastor não encerra o culto. Meu irmão, é melhor você se agradar e dar teu tempo para o culto, do que ficar perdido aí na paranoia do mundo. Tem cara que está perdido no mundo aí, que agora que ele começou a tomar saideira, agora que ele começou a cheirar a última carreira de droga, é agora que ele começou a fazer, fala, eu vou terminar, é a minha última dose. Amanhã às 8 horas da manhã ele está falando a minha última dose, amanhã às 6 horas da tarde ele está falando é meu último centavo, é minha última dose, e ele não sai dessa paranoia. Quem entende diga amém. Então Deus vai mudar a tua forma de pensar, para você poder mudar o teu agir, diga aleluia. Continuando, versículo 20, quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso é aquele terreno duro, sabe aquele coração de pedra? Sabe aquele coração duro que acha que está tão certo, que ele rejeita tudo que é novo? Ah não, eu não concordo, eu nasci assim, vou morrer assim. Filho, se tu vai morrer desse jeito, não rejeita a vida, não morra assim não, meu irmão, a tua mente vai ser mudada, quem está entendendo? Coração duro vai estar te fazendo noia, que está pagando o preço para morrer. É por isso que ele quer mudar a tua história. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha só o que a Bíblia está falando aqui, que aquele que tem o coração duro, recebe a palavra e fica alegre. Dá um sorriso aí, dá um sorriso. Viu como teu coração está duro? Você ainda acha graça. É melhor rir do que chorar, sim ou não? Tem hora que não, irmão, tem hora que é melhor chorar logo, porque esse sorrisinho aí, filho, te coloca na condição de entendedor. Meu irmão, você não tem que ouvir a palavra e se alegrar, você tem que ouvir a palavra e se entristecer. Por quê? Porque a palavra confronta a tua mente, ela muda a tua forma de pensar, e na maioria das vezes vai falar para você, ó, você tem que renunciar, você tem que largar o pecado, você tem que largar essa falsa alegria, você pode ter que entrar no prumo de Deus. Por que isso, pastor? Porque você precisa, meu irmão, entrar nas águas profundas. Olha só aqui, ó, versículo 21. Toda vida, visto que não tem raiz em si mesmo. Por que não tem raiz em si mesmo? Porque as raízes dele são rasas. Permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Olha só o que o Pai está falando aqui para você, querido. Fala assim, é para mim. Que você vem para o culto com o coração endurecido. Quando não é com o coração endurecido, é com o coração fora do ambiente. Você vem por vir, vou com a galera porque tá na moda ir para a igreja de vez em quando. Meu irmão, não é assim não, filho. O Pai te chamou para mergulhar lá no profundo, porque lá no profundo onde o Pai está, meu irmão, na intimidade dele, o inimigo não vai entrar para roubar o que ele está dando para você. Não é na tua alegria, porque você sai daqui, você esquece, e as raízes do teu relacionamento com o Pai são rasas, e é por isso que você sai daqui, e no primeiro vento de perseguição, tribulação, você desiste, e você abandona o reino de Deus. Existe o seguidor de Jesus, que esse busca a bênção, ele busca a bênção, é por isso que a palavra não faz sentido para ele. Quem está entendendo isso? E quando vem a dificuldade, a sua mente de noia, com a paixão mal direcionada, ele acaba logo desistindo de tudo. Por quê? Eu não vou para a igreja para passar tribulação, eu vou para a igreja pegar a minha bênção. Queridos, a tua bênção é algo que você ainda não entendeu, filho. A tua bênção é a eternidade com Cristo. Não é casa, não é carro, não é marido, não é esposa, não é dinheiro, não é nada que está nesse plano aqui não. A tua maior bênção tem que ser a tua convicção da eternidade ao lado do Rei Jesus. Diga aleluia. Aí a pessoa fala, pastor, depois que eu fui para a igreja,
as coisas ficaram tudo difícil para mim, tudo agora me persegue. Eu falo, bem-vindo ao reino. Ah, mas quando eu estava no mundão lá, nada me afligia, eu vivia numa paz, é claramente entorpecida pela droga, pelas coisas ruins do mundo. Então jogava tudo quanto era lixo em cima dele, ele se sentia bem, porque ele estava acostumado com lixo. Quando Jesus removeu o lixo da tua mente, queridos, você vai compreender, você vai ter o discernimento do que é perseguição, do que é morte e do que é vida. A tua mente está tão viciada na morte, que quando a vida é apresentada para você, você acha que é perseguição. Quem já tomou injeção? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Querida, a injeção dói, mas normalmente a cura é mais rápida. É ou não é? Ah, dá para tomar uma gotinha? Dá, mas vai demorar um mês para ficar bom. Toma uma injeção que vai entrar na corrente sanguínea logo, para ver o que acontece. Tudo que o Pai quer fazer com você, meu irmão, vai causar um pouquinho de dor. Porque a dor não é na tua alma, a dor é na tua carne. E o que é dor na tua carne, normalmente te afasta do Pai. Por quê? Porque a tua mente está viciada na carne. Quem entende isso? Perseguição é fato. Mas quem é filho, suporta tudo e não se rende. Ainda mais o filho Noia, meu irmão. O filho Noia vende tudo por uma experiência, mas não é com a morte não, é com o Pai. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O Noia faz isso, meu irmão. O Noia, autodestrutivo. Ele vende tudo o que possui, ele não se preocupa em destruir as pessoas que estão ao seu redor, por uma experiência com a morte. Mas o filho que tem a sua meta na eternidade com o Pai, ele vende tudo, ele abre mão de tudo desse mundo, só para não se perder da glória do Pai. A sua meta deve ser não desistir de ser filho nunca, não importa o preço a pagar. Ah, pastor, falam mal de mim agora porque eu estou vindo para a igreja. Glória a Deus, irmão. Se o fato de você confessar Cristo, se o fato de você abrir mão do pecado do mundo não causar perseguição a você, é porque você está agradando mais o diabo do que o reino, meu irmão. O mundo exige um preço de você. E sabe o que é pecado para o mundo? É você fazer jejum. Sabe o que é pecado para o mundo? É você ficar 1 hora trancada no quarto orando. Mas não é pecado você ficar 3, 4 horas trancado com o celular na mão. Para o mundo isso é normal. Por que para o mundo é pecado jejuar? Porque o mundo quer que você alimente a tua carne. E o jejum é exatamente o contrário. Você mata a tua carne para alimentar a tua alma e conectar-se ao Espírito Santo de Deus. Você sabe qual é o cúmulo, o absurdo, a coisa mais pecaminosa para o mundo? Fala ou não fala? É você tirar o teu dízimo e entregar no altar do Senhor. A primeira coisa que o mundo vai te confrontar, vai te perseguir, é falar para você: agora você se converteu? Quer dizer que agora você é crente? E você fala: sim, agora eu sou filho de Deus. E você dá dízimo? Você dá dízimo? Você acha mesmo que o mundo, quando usa uma pessoa para falar isso com você, querido, ele está preocupado com a tua eternidade em Cristo ou com a tua eternidade no inferno? Ele está preocupado, meu irmão, é com o teu estado de vício. Ele está oferecendo ali para aquela pessoa que está se libertando a pior droga para ele. Eu fumei cigarro e outras coisitas mais durante 12 anos. 22 anos foram o meu tempo de alcoolismo e drogas.
Mas quando eu fumei durante 12 anos, dos 15 anos até os 27. Um belo dia, cheguei em casa e peguei a minha filha Sara, que tinha uns 3 aninhos, com a pituca de cigarro na boca. Daí eu falei, eu não fumo mais dentro de casa, está sendo um mau exemplo para minha filha. Aí fumava lá fora e chegava em casa com aquele cheiro de cigarro horrível. Mas eu falei, sabe uma coisa? Eu vou mudar isso aí. Parei de fumar. Falei, não fumo mais. E acordava o dia assim, ó, na abstinência. Aí cheguei para trabalhar, nessa época eu era camelô, trabalhava lá na rua Tuiuti, e tinha uma pessoa, pensa num cara fracassado, zoado, mano, desistido. E a alegria do fracassado é igual a do baixinho, é ver um pior do que ele, um mais baixo que ele, está entendendo? E quando aquele cara descobriu que eu tinha parado de fumar, ele falou, eu não acredito, você não vai conseguir parar. Eu falei, eu não fumo mais. Aí ele pegou, olha, sabe aquele serrote? Aquele que quando não tinha nada para pedir, ele chutava na canela só para pedir desculpa? Era esse cara. Ele chegou para mim, ele nunca me deu um cigarro, mas naquele dia ele abriu a carteira de cigarro e falou, toma aí, fuma. Eu falei, eu não quero, já parei de fumar. E dentro de mim eu estava... Mas ele falou para mim, não, você não vai conseguir parar de fumar. Você vai continuar fumando. Eu já tentei e não consegui. É isso que o mundo faz com você, queridos. Mas eu olhei para ele e falei, eu não vou dar esse gostinho para o diabo, não. Naquele dia eu estava tão decidido a mudar, que essa afronta, essa perseguição me deu força. Eu falei, se eu voltar a fumar, eu vou dar o gostinho para ele, de me chamar de fracassado. Naquele dia o diabo perdeu, quando tentou usar uma ferramenta para me destruir. Faça disso, queridos. Dê lugar ao Espírito Santo, porque toda perseguição que o inimigo te oferecer no mundo, é tentando te afastar para a morte, te atrair para a morte, mas Jesus é o especialista em entregar a vida, para gerar vida em você, meu irmão. Não aceite, deixa o Espírito Santo mudar você. As perseguições que as pessoas vão fazer para você, as perseguições, as acusações, agora todo dia na igreja, é oração de madrugada, é isso, é aquilo, fala assim, é sim, é isso mesmo. Veja isso como um privilégio. Toda vez que alguém te criticar por estar servindo Jesus, receba isso como um privilégio, porque na verdade é um privilégio para você. Olha só aqui, meu irmão, o que fala em Filipenses 1:28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar-se por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para você, de salvação. E isso da parte de Deus. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio, fala assim, a mim foi dado o privilégio. Olha só, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você está achando mesmo, querido, que essas afrontas que a palavra de Deus está fazendo na tua vida, é para te destruir? Não, meu irmão, é para te fazer mais forte. O Pai só te permite passar por uns momentos de trevas, para você aprender a valorizar a luz. O Pai só permite você se sentir abandonado, para você valorizar no momento que está junto com Ele. E diga-se de passagem, a vontade do Pai é de permanecer contigo pela eternidade. Diga amém. A nossa recompensa não está nas coisas do mundo. Para o mundo é pecado você ser santo. Para o mundo é destruição. Olha, é o fim do mundo. Você se converter, você fala, não, querido, é o início da minha vida, da minha eternidade em Cristo. As circunstâncias, as dores, as dificuldades, as perseguições, a Bíblia fala que são leves, momentâneas e passageiras, comparadas à glória que nos foi reservada em Cristo Jesus. A vida eterna, meu irmão, é o nosso anseio. Para encerrar, deixa eu só ler um trechinho aqui da palavra de Deus, para você entrar no teu coração, para você receber no teu espírito. Efésios capítulo 1, versículo 3. Preste atenção nisso aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou, fala assim, eu já sou abençoado, com todas as bênçãos, presta atenção, querido, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que você precisa, querido, está nas regiões celestiais em Cristo. E para você ter acesso nessas bênçãos, você tem que tocar em Jesus. Não dá para você remover do mundo espiritual a tua bênção, se no mundo físico você não conseguir tocar em Jesus e se você não se esforça para isso. Diga aleluia. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A tua mente foi destinada, a tua origem foi definida em Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer, a tua mente já está conectada em Jesus, a tua mente, o teu entendimento já está em Cristo. Você só apenas se afastou por alguns segundos, mas tem que voltar. Você é um nóia por Jesus, diga amém. Versículo 5, em amor nos predestinou, quer dizer, Ele pré-estabeleceu, Ele pré-alinhou, Ele pré-escolheu, Ele preocupou-se, quer dizer, Ele ficou preocupado contigo antes de te construir, antes de você nascer, antes de criar um universo, Ele já te deu tudo o que você precisava. Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Você está pagando o pior preço, meu irmão, para morrer. Recebe de graça a vida e a salvação em Cristo. Recebe de graça a tua mente conectada a Ele, diga aleluia. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ser nóia pelas coisas do mundo, meu irmão, é viver na miséria. Ser nóia, vamos voltar àquele nóia tradicional que a gente conhece. Onde é que os noias normalmente habitam? Os caras estão aí jogados debaixo das marquises, aglomerados na miséria, vivendo a dor, a destruição, padecendo ali, pagando o preço para morrer, quando tem gratuitamente, querido, isso aqui em Cristo. Ai, pastor, a gente precisa libertar o nóia e trazer ele para ser crente? Não, a gente precisa abraçar o nóia e mostrar para ele que tem algo muito mais poderoso, uma experiência muito mais profunda do que aquela droga que ele vive, e essa experiência só é através do Espírito Santo, porque é através desse Espírito que nós seremos redimidos pelo sangue de Jesus. Versículo 8, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. É o que? Mente. Sabedoria é o que? Mente conectada a Jesus. Meu irmão, você continua nóia pelas coisas do mundo, pelo fracasso, pela morte, pagando o pior preço, o mais alto preço, se você quiser. Ele já derramou, Ele já colocou dentro de você um anseio pela eternidade. É a tua decisão em renunciar ao pecado, é a tua decisão de sair desse mundinho, das coisas banais, para acessar o mundo da realidade. Como assim, pastor? A realidade, sim. Você acha que a vida eterna, que Jesus Cristo é uma promessa para você, é algo distante? Não é não, meu irmão. A vida eterna é realidade no meio de nós, é vida, é verdade, é o caminho. Você só tem este meio para acessar o Pai. Não é algo que está distante, é algo que está próximo ao teu alcance, mesmo com toda a tua limitação. Ah, pastor, mas eu já sou crente faz tempo. Meu irmão, não adianta ser crente, tem que ser filho. Porque o filho entende da responsabilidade de salvar mais um. O filho entende da responsabilidade de ser fruto permanente da casa do Pai. O filho entende da necessidade de abrir mão de tudo para não sair da experiência com Cristo. O seguidor
que é a bênção. Eu não gostei dessa palavra, é muito dura, quem pode suportar isso? Foi o que a multidão falou quando Jesus pregou o sermão da montanha, o sermão das boas aventuranças. Tinha mais de 120 mil seguidores que pagavam o preço de atravessar o mar remando em barquinhos só para alcançar Jesus. Mas não era pela presença, era pela bênção. Enquanto Jesus estava multiplicando pães e peixes, meu irmão, enquanto Jesus estava fazendo milagre, muitos seguidores corriam atrás deles. Eram verdadeiros nóias de milagres. Mas quando Jesus começou a mostrar a verdade, quando Jesus mostrar o caminho, quando Jesus começou a falar da rota, da renúncia, da cruz, falou: peraí, esse negócio não está ficando bom. O culto no começo foi até bom, mas agora já está piorando. Não é assim, meu irmão. Remove o vício da tua mente pela morte. Você vai pagar o preço de qualquer jeito. Só tem duas eternidades: com Cristo ou com o inferno. Você nasceu para ser eterno em Cristo. Você foi designado pelo Pai antes da criação do mundo, nele, em Cristo Jesus. Se você entende, diga amém. Amém. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Muitos andaram com Jesus quando ele estava fazendo milagres. Mas na hora que Jesus foi para a cruz, até os 12 deles se fugiram. Foi por isso que ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não adianta você querer Jesus só no momento do milagre. Você precisa querer Jesus entronizado no seu trono de glória dentro de você. Mas a cruz é o caminho. A cruz para nós, queridos, é a renúncia. A cruz para nós é a aceitação da palavra, é o compartilhar da presença com mais alguém. Metanoia, paranoia. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, meu irmão, para colocar uma meta na tua vida, uma meta de noia, uma meta de Cristo, uma meta pela presença do Pai, que você vai pagar o preço, seja qual for, mas você não vai desistir de andar nos caminhos do Senhor Jesus. Diga aleluia. Por que paranoia? Porque tem sempre alguém se perdendo aí fora, nas coisas do mundo, precisando de você. Muitas vezes, você precisa pregar. Você precisa pregar para as pessoas que estão aí fora o que você está vivendo com Cristo aqui hoje. Pregue, meu irmão, e se for preciso, use até palavras, mas pregue, porque a maior pregação é a tua vida transformada, é a tua libertação, é o teu estado de alegria em Cristo e não nas coisas desse mundo. Essa história de, eu vou para a igreja para ficar rico, isso aí é noia das coisas do mundo, noia que está te caminhando para a morte. Você precisa ser noia para a eternidade. Então não importa se você está bem financeiramente, se você tem saúde, se você está tendo paz na tua casa, o que importa é que você está estabelecido com Cristo em tudo, a tua forma de ser, em toda a tua forma de ser, em toda a tua forma de agir, em toda a forma de se expressar. O reino dos céus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apossarão dele. O que é se esforçar, meu irmão? O que é se esforçar? É jogar fora esse vício que está te impedindo de conhecer Jesus. Quantos não vêm para o culto, e no momento desse que estamos agora, prestes a viver, onde nós falamos, fecha os teus olhos e começa a adorar a Deus, você fecha os olhos para não ficar fora do ambiente, mas você não consegue sentir o toque. Primeiro, queridos, Ele só se manifesta quando no teu coração está disponível para Ele. Segundo, não é Ele que vai te tocar, é você que tem que romper as barreiras, é você que tem que abrir mão do teu conforto, mesmo no meio da tua hemorragia, para tocar nele. Não é Ele que vai te tocar essa noite, é você que precisa tocar nele. O Pai só toca naquele que está pronto para receber o poder com um objetivo. O Pai não quer ser tocado por você, meu irmão, por causa de um milagre. O Pai quer que você toque nele,
porque você quer viver a vida que Ele propôs para você. É por isso que você tem que fazer aquela oração: contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Metanoia é mudar a oração. A tua oração sempre foi: Pai, passa de mim esse cálice, tira de mim essa dor, remove de mim essa aflição, livra-me de todo mal, livra-me de todas as trevas, livra-me da cruz. Aí o Pai olha para você e fala a mesma coisa que falou para Jesus: não, filho, essa missão, essa função é a sua, é o teu momento, é a tua guerra, é a tua cruz, é a sua causa. Quando você entender isso, você vai abandonar a paranoia que está te conduzindo para a morte, e vai entrar na metanoia. Você vai estabelecer metas de vida para viver em Cristo. Você vai estabelecer metas para o reino. Você vai mergulhar na intimidade e você vai dizer: sim, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu quero te tocar, eu estou sangrando, está doendo, mas a minha dor não é maior que a causa que o Senhor estabeleceu para a minha vida. A minha dor não é maior do que a cruz que eu tenho que carregar. Pode doer, pode me perseguirem, mas maior é a alegria pela perseguição da tua palavra, pela perseguição da minha causa, pela perseguição do teu reino. O inferno só persegue a luz, o inferno não persegue as trevas, porque já se identifica com ela.